Mulheres participam de oficina de defesa pessoal em Campinas. Rede Mário Gatti realiza a programação especial para celebrar a Semana do Dia das Crianças. Vereadores aprovam em primeira discussão o Plano Plurianual para 2026-2029. Audiência pública debate licenciamento para obtenção do alvará de execução autodeclaratório para obras na cidade de Campinas. Nova lei obriga concessionárias de veículos de Campinas a divulgar direitos da pessoa com deficiência. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais 11 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Acontece hoje no bairro Costa e Silva a oficina de defesa pessoal feminina, que é promovida pela Prefeitura de Campinas em parceria com a Empodere-se. Então, sobre os objetivos, quem pode participar, os horários, se é gratuito e como funciona essa oficina, eu aciono o repórter André Aranha, que tem todas as informações. Então, seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Exatamente isso, defesa pessoal para mulheres que está acontecendo aqui. E evidentemente que ao longo do mês, em comemoração aí ao mês Outubro Rosa, também ao mês do servidor público, serão realizadas várias atividades. Estou aqui com a Amanda, que é professora, super importante essa iniciativa, né, Amanda? Boa tarde para você. Boa tarde, com certeza, é importantíssima porque é uma iniciativa que pode salvar a vida das mulheres. Aprender autodefesa tanto física como também psicológica, jurídica, nessa ação da Prefeitura. Como funciona? É a manhã inteira, por exemplo, hoje aqui, são em vários pontos de Campinas ao longo do mês, né? Exatamente, são 10 pontos em Campinas ao longo do mês, esse é o 5º workshop que nós estamos fazendo. E todas as mulheres, tanto servidoras como também a comunidade, estão convidadas a se inscrever. O maior de todos vai ser no dia 24, às 17 horas, na Concha Acústica do Taquaral. Dura em média de 2 a 3 horas e meia, depende do tamanho da turma e do formato. Bom, tô dando uma olhadinha aqui, o conteúdo inclui reconhecimento de categorias de violência, percepção de ambiente, o que mais, Amanda? Também inclui a parte física, né? Movimentos básicos de autodefesa, pontos de vulnerabilidade de um possível agressor e principais saídas de violências mais típicas contra mulheres. Saída de pegada de pescoço, pegada de cabelo, de braço e também saídas de chão para prevenir violências sexuais. Eu tô vendo aqui bastante gente prestigiando, né? O pessoal abraçou aí a causa, né? A gente tinha a meta de atingir 400 mulheres, a gente já tem mais de 550 inscritas. Então está sendo mesmo um sucesso, as mulheres aderiram à autodefesa feminina. Bom, como faz para se inscrever? No dia é só chegar ou precisa se inscrever e tudo mais? Como que funciona isso, Amanda? Vocês podem se inscrever, né, pelo link que está no nosso Instagram, empodere-se.social, mas também no Instagram da Prefeitura, da EGDS, tem várias páginas divulgando, mas também pode só chegar, que será bem-vinda, pode assinar a lista de presença com a gente e participar. Bom, e uma aula é suficiente para aprender pelo menos o básico?
Exatamente, a gente ensina coisas básicas que vão ficar na memória. Lógico que a gente recomenda que a pessoa continue treinando, mas é o suficiente para o dia a dia. Bom, portanto aí, Gabriel, bem bacana, é uma iniciativa bem legal e a Amanda estava falando que são vários pontos aqui que as pessoas podem comparecer ao longo de todo mês, né, Amanda? Exatamente. De hoje, dia 16 até o dia 25, a gente tem vários pontos. Jardim Eulina, Concha Acústica do Taquaral agora no dia 24, UBS na região do Ouro Verde. Então, só entrar no nosso link, no nosso Instagram, Empodere-se Ponto Social e se inscrever. Mas também, se não quiser se inscrever, vai ser muito bem recebida chegando, assina a lista de presença e participa conosco. É importante lembrar que é a partir dos 14 anos. Exatamente, esse é o recorde, porque a gente traz várias coisas, né? Um lugar de segurança para mulheres e meninas, mas a partir dos 14. Amanda, aproveite então e chame as mulheres para participar, as mulheres que precisam, evidentemente, não é, conhecer um pouco dessa técnica, né? A gente chama todas as mulheres de Campinas, servidoras e comunidade, a participarem, porque isso pode salvar a vida de uma mulher. Então vem para cá que você vai ser muito bem acolhida e recebida e vai sair daqui sabendo um básico para se defender. Valeu, muito obrigado, mãe. Eu que agradeço. Bom, hoje, portanto, aqui na Vila Costa e Silva, Gabriel Castro, na segunda-feira no Jardim Eulina, na quarta-feira, dia 22, na Chácara Santos Dumont. Também tem na sexta-feira, dia 24, como disse a Amanda, na Lagoa do Taquaral. E para finalizar, no dia 25, no Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernando Abreu. Portanto, aí são várias opções e eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, então. Muito obrigado, André Aranha. E, claro, né, a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Amanda Lemes, que é a professora aí da Empodere-se, atitude muito bacana aqui na nossa cidade. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. Para comemorar a Semana do Dia das Crianças, a Rede Mário Gatti preparou uma programação especial para as crianças que estão internadas na unidade pediátrica do Mário Gatinho e do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Arce. Brilho nos olhos, sorriso no rosto e super atento. Foi assim que o Miguel, de 5 anos, recebeu as voluntárias. Com atenção, ele embarcou na história e participou da brincadeira. O que você achou da história? Bom. Com curiosidade, o Samuel, que estava concentrado com os seus carrinhos, prestou atenção em cada palavra da história. O principal objetivo é que a gente leve um pouco para essas crianças a leveza, né, a descontração, levar um pouquinho de tranquilidade para elas, porque realmente o ambiente hospitalar é um ambiente de estresse, né, de ansiedade, e elas ficam num estado de sofrimento. Então, é a forma que a gente pensou, né, de estar fazendo, né, levando um pouco mais de alegria, de leveza e principalmente de esperança. A programação foi definida com voluntários que aceitaram o convite de fazerem parte dessas ações, oferecendo momentos de recreação e acolhimento às crianças hospitalizadas. A Semana da Criança conta com mágica, palhaçaria, artes, contação de histórias e muita diversão. Além das atividades recreativas em cada leito, a rede também iniciou a arrecadação de brinquedos. Cerca de 800 brinquedos serão doados durante a semana. Obter um sorriso delas, obter a alegria do presente é assim muito gratificante e a gente percebe que a gente está podendo humanizar um pouquinho esse momento delas. De acordo com uma das voluntárias, ver a reação das crianças na hora da contação de histórias é um momento muito marcante. Quando a gente traz a história para a criança, a gente vê no rostinho deles, né, aquela transformação mesmo. Esquece um pouco que é hospital, humaniza, né? Sai um pouco do hospital, sai um pouco desse sofrimento, dessa dor. Mas quando eu saio daqui, eu saio mais alegre do que quando eu entrei. Porque assim, é uma satisfação muito grande você vir trazer, né, alegria, a história para a criança e ver no rostinho dela aquele sorriso, que ela gostou da história, a participação dela. São momentos muito prazerosos para mim, ficar aqui contando história, né, no hospital.
Para a Elizabeth, que é voluntária desde 2019, é uma satisfação enorme levar a alegria e principalmente o incentivo à leitura. A leitura, a educação, acho que o livro transforma a vida das pessoas. Então é um incentivo à leitura. E depois, como a Cláudia já falou, né, a humanização do hospital, né, tanto para crianças como para adultos, né, tirar o foco da dor, do sofrimento, né, ter uma relação, mesmo que por minutos, mais saudável, mais ligada à vida lá fora. A equipe de humanização vai acompanhar as atividades e os voluntários, garantindo o cumprimento das normas de vigilância sanitária e o alinhamento com as diretrizes institucionais da Rede Mário Gatti, pensando no bem-estar das crianças e dos familiares. A família, né, o acompanhante que está junto com essa criança recebe também esse afeto, né? Então é uma forma da gente, com certeza, humanizar, tranquilizar, né? Dar um pouco mais de carinho, né, para essas crianças. Parabéns aos voluntários, né? Uma atitude muito nobre e que com certeza ajudam aí muitas crianças. Bom, meio-dia mais 22 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 63. Os vereadores se reuniram durante 2 horas para discutir moções e também 7 projetos que estavam na pauta. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Na noite desta quarta-feira, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de autoria do prefeito que trata do Plano Plurianual 2026 a 2029. Ele traz aí as diretrizes para o planejamento do futuro de Campinas, como explica o líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad. Ele baliza todas as despesas, todos os investimentos da administração pública municipal para os próximos anos, 2026, 29, 2026, 27, 28 e 29, nas mais diversas áreas. Ele tem aí como os seus pilares, né, as principais, sustentabilidade, qualidade de vida e também o meio ambiente. Então, são as diretrizes, objetivos e os programas da administração pública municipal e também da Câmara Municipal de Campinas. Tudo aquilo que será investido, todas as despesas que serão aportadas dentro da administração pública para manutenção, né, daquilo que já é gasto, daquilo que também já é empregado em projetos que têm aí a necessidade da sua continuidade. E salientar, Mirna, que teve a participação popular. Foram mais de 2.900 sugestões, né, ficou aí aberto um link para que o nosso cidadão pudesse se manifestar, uma audiência pública virtual, uma audiência pública municipal, então teve ampla participação, não só da população, mas os nossos servidores de diversas secretarias, também de autarquias, empresas, enfim. Foi extremamente discutido, debatido, foi algo muito importante. Durante a discussão do projeto, o vereador Luiz Iabico também defendeu a matéria na tribuna. Quando mencionamos desenvolvimento econômico, vereador, tratamos da geração de empregos, do fortalecimento do comércio e da indústria local e da atração de investimentos. E quando priorizamos a sustentabilidade, estamos pensando no planeta que deixaremos para os nossos filhos e netos. Destaco especialmente os 2 programas transversais que elevam este PPA a um patamar de excelência. O Programa da Primeira Infância Campineira e o Plano Local de Ação Climática. O PIC representa um investimento estratégico no futuro da nossa cidade, garantindo que nossas crianças de 0 a 6 anos tenham proteção integral e melhores oportunidades de desenvolvimento. Já o PLAC posiciona Campinas na vanguarda das cidades que enfrentam seriamente as mudanças climáticas, com ações concretas para reduzir emissões e aumentar nossa resiliência urbana. O projeto de autoria do vereador Benê Lima, que obriga a fixação de cartazes que trazem
os preços dos combustíveis, de acordo com o praticado nas bombas, foi retirado de pauta a pedido do autor. Ele disse que vai fazer uma readequação no texto da matéria. E além dos projetos que foram analisados nesta noite, nós tivemos também a aprovação de moções. Uma delas é de autoria da vereadora Guida Calisto, que traz aí um apoio para a indicação de uma mulher para ser ministra. É um movimento que vem se ampliando muito e é muito importante. Diante da saída, né, do atual ministro, o ministro Barroso, que está se aposentando. Primeiro, a gente vê que o STF já faz centenários, né, de anos aí que existe no nosso país, é uma instituição antiga, consolidada, porém é uma instituição que ainda nós tivemos apenas 3 mulheres ministras, ou seja, ao longo desses anos. É uma instituição que acolhe homens de uma determinada classe social e também, né, de uma determinada etnia, também vamos dizer assim, ou seja, é um espaço institucional em que recebe sempre homens brancos, né, ricos, e que não tem aí recebido indicações de mulheres. Então nós tivemos ao longo dos anos do STF apenas 3 mulheres. E todas as 3 também foram mulheres, mas também não são mulheres negras. Então nesse sentido existe uma campanha nacional para que seja indicada uma mulher negra. E por que a indicação de uma mulher negra? Não é só pelo fato dela ser uma mulher negra. Porque, veja, a população brasileira, em torno de 55,5% diante do último censo do IBGE, é composta pela população negra, ou seja, entre pardos e pretos, né? Pardos acho que dá aí em torno de 45% e pessoas pretas dá em torno de 10%. Esse contingente de pessoas compõe a população negra do nosso país. Ou seja, nós somos majoritários no nosso país. E mesmo assim o STF não representa de forma proporcional a maioria do povo brasileiro. A 63ª reunião ordinária na íntegra você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. E o resultado completo da pauta no site campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e olha só, alvará de execução autodeclaratório para obras na cidade. Este foi o tema da audiência pública de número 53, aqui na Câmara Municipal de Campinas. A 53ª audiência pública do Legislativo de Campinas foi realizada pela Comissão de Política Urbana e presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti e discutiu um projeto de lei complementar sobre o licenciamento para obtenção do alvará de execução autodeclaratório para obras no município de Campinas. Participaram do encontro o vereador Nelson Osseri e também a secretária municipal de urbanismo, Carolina Baracá. O alvará de execução, ele traz essa modernização, tá, dos projetos urbanísticos, com mais simplicidade no processo de aprovação, uma política de desburocratização do governo digital, que a gente tem uma política não só federal como municipal, de informatizar a secretaria, de trazer menos papel dentro do processo de aprovação, permitindo que traga essa agilidade, não só na redução desses tempos, mas uma eficiência e uma transparência nos processos. As vantagens de ser um processo digital, além dele ser automático, etapas realizadas por servidor ou cidadão, eles foram totalmente otimizadas, né, automatizadas, ganhando agilidade na tramitação desses pedidos. Então, quando você implanta um processo digital, não tem aquele fluxo do processo de papel, entrar no expediente, até tramitar, receber, até chegar no administrativo, e o administrativo repassar ao técnico. Isso a gente tem uma economicidade de tempo de praticamente quase uma semana de trâmite burocrático. Então, automatizar esse processo, ele permite que o responsável técnico, engenheiro, arquiteto, já encaminhe os seus documentos e projetos e caia direto na caixa do nosso analista, evitando esse tempo burocrático de expediente. A plataforma digital Aprova Fácil fará a verificação automática de requisitos como zoneamento, área construída, coeficiente de aproveitamento e recuos. É importante porque a gente vai destravar mais uma questão, né, dentro da prefeitura para os empresários
poderem, inclusive, tirar mais rápido a sua aprovação. Eu acho que essa tecnologia, esse novo sistema que a secretária apresentou hoje, vem de encontro àquilo que nós precisamos para Campinas, uma cidade de uma região que hoje é uma metrópole, né, com uma cidade de mais de 1.300.000 habitantes, com muitos empresários querendo investir na cidade, e essa desburocratização mostra que a cidade quer realmente, né, esses empresários junto com a gente, tanto na questão de condomínio, como na questão de alvará, né, para poder cada vez mais a gente diminuir o prazo de aprovação. Então, ao modernizar o sistema de licenciamento, nós estaremos fortalecendo toda a cadeia econômica e imobiliária, arquitetos, engenheiros, pedreiros, corretores, construtores e tantos outros profissionais que fazem parte dessa cadeia, né, e movimentam a economia da nossa cidade. E quando o setor da construção civil avança, a cidade automaticamente inteira acaba prosperando. Então, porque cada obra é também um símbolo de esperança, de oportunidade e também de desenvolvimento. De acordo com a secretária, a medida está alinhada ao marco legal da liberdade econômica e visa reduzir a burocracia sem comprometer a segurança jurídica. É um momento muito importante para a Secretaria de Urbanismo de dar um passo a mais na desburocratização, mas para a cidade também, da gente reativar a economia da cidade, na aceleração dessas obras que hoje estão paradas pelo volume de processos que estão dentro da Secretaria, né, que, ao julgar inconstitucional o ano passado, isso voltou os processos de baixa incomodidade para serem todos analisados. Então, é um reflexo, né, da desburocratização que isso acaba, né, impactando todas as nossas análises do processo. O vereador Carlinhos Camelô protocola projeto de lei e quer a criação do programa Campinas Mais Inclusiva. Com o objetivo de promover a inclusão plena da população com transtorno do espectro autista por meio de 3 pilares básicos: informação, diagnóstico precoce e intervenção precoce. O vereador Carlinhos Camelô protocolou o projeto de lei para criar na cidade o programa Campinas Mais Inclusiva. Esse projeto ele visa antecipar o diagnóstico, com que as pessoas tenham mais oportunidade e também sejam orientadas sobre os problemas e os direitos que eles têm. Os espaços públicos do município, como parques, praças, unidades de saúde e escolas, deverão receber iluminação ajustável e controle de ruído. Rotas de circulação com sinalização tátil e visual. Áreas de descanso sensoriais, inspiradas em experiências de cidades. O projeto espera que o diagnóstico precoce identifique sinais de TEA ainda na primeira infância, viabilizando encaminhamentos e início imediato das terapias. Hoje as pessoas, às vezes, elas são leigas e às vezes ela tem o direito, mas ela não procura, ela não tem a orientação correta. E esse projeto visa orientar essa pessoa e também dar o diagnóstico mais rápido para que as pessoas consigam fazer esse diagnóstico pós-diagnosticado, conseguir os benefícios e ser incluso aí nas políticas públicas. A gente tem escutado muitas pessoas e as grandes dificuldades das pessoas são isso, são falta de informações e também o diagnóstico rápido. Comissão Especial de Estudos da Reforma Tributária debate como fiscalizar melhor os impostos. É a 6ª reunião realizada neste ano. Presidida pelo vereador Luiz Iabico, a 6ª reunião da Comissão Especial de Estudos para avaliar e debater a reforma tributária e seus impactos na Receita Municipal e na estrutura da Secretaria de Finanças do Legislativo de Campinas, debateu como fiscalizar melhor os impostos. Hoje vamos discutir o tema Estratégias de Fiscalização e Gestão do Contencioso Tributários. Em nome do curador dessa comissão, o auditor fiscal da Prefeitura Municipal de Campinas, Carlos Alberto Maia, queremos sempre destacar a dedicação das entidades parceiras nesses eventos, desde o início, da Sinalfic, a Fresp, a Fiscamp, Sinafresp e a FTTM. O encontro contou com a participação de especialistas das áreas tributária, fiscal e jurídica, que trouxeram experiências práticas dos âmbitos federal, estadual e municipal. Falar de fiscalização desses novos tributos
ela impõe que a gente verifique primeiro a conformação dessa nova tributação. Então, eu passei daquela situação onde eu tinha 5 tributos incidentes sobre o consumo para um tributo do tipo valor acrescido e dual. Então, sistemicamente, foi isso que o Brasil fez. Passou de 5 tributos sobre o consumo para um tributo só que ele tem 2 parcelas, por isso ele é considerado dual. Uma parcela, que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela será administrada integralmente pela União. No entanto, a parcela de competência compartilhada entre estados e municípios, ela tem justamente essa diferença, né? Você tem IVA dual em alguns outros países, como o caso de Índia e Canadá, mas você não tem nestes outros países, e eu brinco que essa é a jabuticaba realmente brasileira, o compartilhamento de competência tributária entre entes subnacionais de esferas distintas, como é o caso do Brasil, onde a competência para tributária, né, a sujeição ativa do IBS, ela será então compartilhada entre estados e municípios. O debate foi voltado para compreender como os órgãos públicos e os contribuintes devem se preparar para as mudanças no sistema tributário nacional. Falar de um assunto tão importante, né? Quando a gente fala da reforma tributária, e eu estou há bastante tempo já falando disso, todas as discussões elas giram sempre em torno do direito material, né? Do como o IBS, a CBS, eles vão incidir. Quais são as regras, quais são os benefícios, alíquotas e tudo mais. Pouco, no início, se debateu ou se refletiu sobre a questão e os impactos desse IVA dual no contencioso tributário. E saber os impactos existentes no contencioso tributário é de extrema relevância. Por quê? Quando eu falo de uma norma tributária, é importante a gente lembrar, né, que a lei, ela só efetivamente ela vai produzir eficácia, ou seja, ela vai ser cumprida, né, pelo contribuinte de forma efetiva, quando eu tenho uma clareza que garanta também, por conseguinte, uma segurança jurídica. No final da reunião, o vereador Luiz Iabico comentou sobre o próximo encontro da Comissão Especial de Estudos. No subtema 7, que é a simplificação tributária, caminhos para a desburocratização, no dia 11 de novembro, terça-feira, das 10 ao meio-dia novamente, com moderação do nosso colega auditor fiscal Carlinhos Maia. Foi sancionada uma lei em Campinas que obriga concessionárias de veículos a informarem de forma clara e visível os direitos das pessoas com deficiência na compra de automóveis. Foi publicada no Diário Oficial de Campinas a nova lei que garante mais informação e transparência para as pessoas com deficiência. É a Lei 16.809, de autoria do vereador Eduardo Magoga. A norma determina que concessionárias de veículos devem afixar cartazes visíveis informando sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, prevista na Lei Federal 8.989, de 1995. O objetivo é garantir que pessoas com deficiência, condutoras ou não, tenham acesso fácil às informações sobre o benefício e possam exercer plenamente seus direitos. Esses anúncios de vendas de carro, você vê lá carros com 40% de desconto, 50% de desconto, isso atrai muito. E as pessoas vão atrás desses descontos. Aí quando você vai ver, são descontos para as pessoas com deficiência. Só que quando você chega na concessionária ou no lojista, você não tem amparado ali uma equipe para poder te orientar, te indicar quais são as documentações. E também nem está explícito qual tipo de doença isso dá o direito da pessoa ter esse desconto. Então, o projeto de lei é para isso. É para que as concessionárias, para que os revendedores de veículos possam ter no seu ambiente organizacional da sua empresa pessoas que possam orientar.
O vereador destaca que a nova regra deve ajudar a evitar a desinformação e promover uma relação mais justa entre o consumidor e as empresas do setor automotivo. Na prática, hoje você só vê uma indicação de uma administradora e às vezes a pessoa está indo lá pela economia e vai gastar um dinheiro para uma administradora poder correr atrás de toda a documentação. Então isso é muito ruim, desanima muito as pessoas e não é pela compra do carro. A pessoa que tem deficiência e tem esse direito garantido por lei, ela vai buscar esse desconto e vai comprar um carro porque necessita, precisa. O texto da lei também prevê punição para quem descumprir a norma. As penalidades serão aplicadas pelo Procon de Campinas, responsável pela fiscalização dos estabelecimentos. Nós queremos facilitar esse processo, gerando também lucro para a concessionária, porque o processo ágil tem mais vendas, tendo mais vendas, mais lucro para a concessionária e melhor é atendido o consumidor da cidade de Campinas. Meio-dia mais 42 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo, a incidência da trombose venosa profunda é de até 8 vezes maior após cirurgias. Tema que você acompanha no Saúde Agora. Olá, começa mais uma edição do Saúde Agora. Vamos falar de uma condição grave e silenciosa, trombose venosa profunda. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada 37 segundos uma pessoa morre por complicações relacionadas a coágulos sanguíneos. E para a gente abordar esse tema, o convidado de hoje é o Lucas Marcelo Dias Freire, cirurgião vascular da Comissão de Aneurismas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigada pela sua participação. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite para falar desse tema tão importante, né, que é a trombose, para a gente discutir um pouquinho e alertar a população sobre os riscos dessa condição, né? Perfeito, Lucas. A gente pode tratar, então, esse assunto, né, trombose profunda, né, trombose venosa profunda, como um problema realmente de saúde pública? Queria que você explicasse, então, o que vem a ser essa trombose, quais são os tipos de trombose também. É um problema de saúde pública, sim, é uma das maiores causas de mortalidade no mundo, né, hoje. Trombose sempre é a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo, né? Isso pode ser uma trombose de uma artéria, né? Por exemplo, as artérias coronárias que irrigam o músculo do coração, que aí seria causadora de um infarto, ou a trombose de uma artéria cerebral, que causaria um AVC. Mas hoje a gente vai falar mais sobre a trombose venosa, né? Especificamente a trombose venosa profunda, que é o quê? Formação de um coágulo de sangue dentro de uma veia profunda, na maioria das vezes em veias das pernas, né, em veias profundas, são calibrosas. E qual que é o maior problema relacionado à trombose venosa profunda? É quando esses coágulos se formam nas veias das pernas e, por algum motivo, eles se deslocam e vão parar nas artérias pulmonares, que é o que a gente chama de embolia pulmonar. Esse é o grande risco, é uma condição que pode ser potencialmente fatal, né, e grave em alguns casos, com risco de vida. Então, o grande risco de uma trombose venosa profunda é provocar embolia pulmonar, que é uma condição grave, né. Perfeito. Lucas, a gente tem alguns dados, né, que falam que essa doença, a incidência dessa doença, ela chega a ser 8 vezes maior aí após cirurgias. Então explica pra gente que tipo de cirurgias, né, e o porquê que acomete mais depois de certas cirurgias. Tem algumas específicas que acaba tendo essa maior incidência?
A trombose venosa ela pode aparecer de duas maneiras, né? Uma de maneira espontânea. A pessoa não fez nenhuma cirurgia, não teve uma viagem longa, não ficou acamada e apresentou uma trombose. Isso pode ser relacionado a questões genéticas, uma tendência genética a ter trombose, ou uma causa bastante comum também são pacientes oncológicos, né? Pacientes que têm tumores, que estão em tratamento oncológico, né? E, por outro lado, são as tromboses relacionadas às cirurgias, que são mais comuns na nossa prática, né? Então, principalmente cirurgias grandes, cirurgias em que o paciente fica acamado muito tempo, que ele fica sem se mexer muito tempo, né? Cirurgias ortopédicas, prótese de quadril, prótese de joelho, né? E isso não é incomum a gente se deparar com essas tromboses pós-cirurgia. Por isso que é muito importante, quando o paciente vai se submeter a uma cirurgia dessa, fazer uma avaliação, né, detalhada e tomar as precauções para diminuir o risco de ter uma trombose no pós-operatório, né? Então, sempre que o sangue fica circulando de maneira mais lenta, mais parada, por exemplo, o paciente fica mais acamado, mais parado, sem se movimentar, sem ter movimentação dos músculos da panturrilha que ajudam a circular o sangue, aquele sangue fica, a gente chama de estase, né? Ele fica mais parado, ele tende a se coagular e formar a trombose. Então, uma das coisas mais importantes num pós-operatório é se movimentar, assim que possível, evitar ficar muito tempo acamado, né, dentro das possibilidades. E existem outras medidas também, o uso de meias de compressão, o uso de dispositivos de compressão pneumática, medicações, né, quando indicadas em cada situação, anticoagulantes. E isso quem vai saber indicar melhor é o seu médico, né? Perfeito. Essa doença, ela acomete, né? Tem uma faixa etária que ela tem mais assim predisposição, alguém, né, predisposição como alguns fatores de risco, por exemplo, obesidade, tabagismo, tem uma faixa etária que a trombose, né, venosa profunda, ela acomete mais, Lucas, e falar um pouquinho também sobre quais são os sinais de alerta, né, porque de repente a pessoa ela não tem essa predisposição, no caso não tem alguém da família que teve, né, no caso de genética, né, geneticamente falando, e quais são os sinais, um sinal de alerta que essa pessoa ela deve então procurar um especialista. Os fatores de risco, você falou da idade, aumenta a incidência de trombose venosa com o aumento da idade, então depois dos 60, 70 anos, aumenta o risco. Como eu já falei, pacientes que têm neoplasias, que estão em tratamento oncológico, pós-operatórios de cirurgias, né, principalmente ortopédicas, mas podem ser cirurgia bariátrica, né, pacientes obesos, pacientes acamados, pacientes clínicos, né, que tem outras condições como insuficiência cardíaca, enfim, infecções crônicas que estão acamados, estão em hospitais, têm maior risco de ter trombose, então também precisam fazer essa profilaxia, essa prevenção para evitar a trombose. E os sinais de alerta são principalmente quando a trombose é na perna, o quadro clínico é de dor, né, dor aguda, não é uma dor crônica, é uma dor que vem de uma hora para outra, geralmente acompanhada de inchaço muito grande, de edema. Então, de uma hora para outra, teve dor, muita dor na perna, dor forte, e acompanhado de inchaço, de edema, procure pronto-socorro, né, principalmente se for numa perna só, né, que é mais comum, né, e se você tiver, principalmente esses fatores de risco, né, procure pronto-socorro, né, e uma das principais hipóteses diagnósticas é a trombose venosa profunda. Outros casos que a gente vê no consultório também, depois de viagens longas, né, viagens de avião, 8, 10 horas, a pessoa ficou muito tempo parada, sentada, sem se mover, o voo pode causar desidratação, né, e isso são fatores de risco que aumentam o risco de ter também trombose. Então, foi para uma viagem longa, chegou no destino, está com uma das pernas só muito inchada, com muita dor, procure o pronto-socorro, não perca tempo.
Perfeito. Lucas, você estava falando sobre os tratamentos, né, sobre a medicação e falou agora um pouquinho também sobre o alerta. Falando sobre o diagnóstico, né, como qualquer outra enfermidade, o quanto antes, né, o indivíduo buscar orientação médica, fazer essa consulta, acaba reduzindo os riscos, né, de gravidade da trombose. Quais os exames específicos para diagnosticar? É um exame de imagem, né, como para a gente orientar também e conscientizar a população sobre esse tema muito importante? A primeira coisa, com certeza, é uma avaliação médica, uma história detalhada, um exame físico detalhado, né? E se tiver alguns critérios que a gente chama de risco, né, de suspeita forte para ter trombose, existem alguns exames laboratoriais que podem ajudar, mas assim, o exame principal para diagnosticar a trombose venosa profunda no pronto-socorro, no consultório, né, é um exame de imagem, que é o ultrassom Doppler, que hoje é amplamente disponível, né, é um ultrassom específico que vê os vasos sanguíneos, que a gente consegue fazer o diagnóstico da trombose de maneira não invasiva, rápida, fácil, então é um exame mais indicado quando existe essa suspeita de uma trombose aguda. Perfeito. Só para a gente ressaltar um pouquinho sobre os riscos, né, as complicações. É uma condição que tem cura, né, se for tratada imediatamente, ela tem cura por conta que tem esses tratamentos, né, feito então, a partir do momento do sinal de alerta, a procura com um especialista, passar por esse exame, fazer o diagnóstico, e depois o paciente, ele consegue fazer um tratamento específico, porque o risco de evoluir para algo mais grave, ou até como uma embolia, como você mesmo disse, essa é a parte mais de complicação mesmo dessa doença? O tratamento da trombose hoje ele se baseia principalmente no uso dos anticoagulantes, são medicações que afinam o sangue, evitam que esse coágulo aumente, que ele se desloque, vá para o pulmão. Em alguns casos específicos, existem procedimentos guiados por catéter, né, cateterismos que a gente consegue aspirar esses coágulos, seja na perna, seja depois que eles já estão no pulmão. Em casos mais graves, em que o anticoagulante não é o suficiente para tratar esses pacientes, a gente pode fazer esse tipo de cateterismo. E além da complicação na fase aguda, que é a embolia pulmonar, né, esses pacientes que têm trombose nas pernas, principalmente tromboses da coxa para cima, nas veias maiores, no longo prazo, eles podem desenvolver uma coisa que a gente chama de hipertensão venosa crônica, que esses coágulos, eles alteram o funcionamento das válvulas venosas e acabam dificultando o retorno do sangue venoso, né, das pernas, né, para a circulação, para o coração. E eles podem evoluir, né, no longo prazo com edema crônico da perna, escurecimento da pele, em casos extremos até úlceras, feridas que não cicatrizam, né? Também essa condição tem tratamento, tem procedimentos que a gente consegue fazer para melhorar a qualidade de vida desses pacientes que têm essas sequelas crônicas também. Tá certo, então, Lucas, é muito importante, né, a gente conscientizar a população, né, principalmente por conta, né, do Dia Mundial da Trombose, né, que foi no dia 13 de outubro, realmente passar essas informações de conscientização mesmo de uma doença, né, de uma condição que acaba sendo grave e silenciosa, então a população precisa se atentar aos sinais. Existe alguma outra condição, além do tratamento com medicação, uma dieta regular, exercícios físicos, e isso acaba auxiliando, contribuindo também para a melhora do paciente? Com certeza, né, é importante manter hábitos saudáveis, né, alimentação adequada, atividade física, né, se hidratar bem, né, principalmente pacientes idosos, muitas vezes esquecem, né, não tem o centro cerebral da sede acaba diminuindo com o tempo, então a pessoa bebe menos água, sente menos sede, mas, né, no tempo quente é importante, eu falo, tomar água como remédio, né, então tem que se atentar aí à hidratação, né, e são condições que previnem, né, diminuem o risco da pessoa desenvolver
uma trombose e outras condições também, né? Perfeito. Quero agradecer a sua participação, Lucas. Muito obrigada por ter participado do Saúde Agora. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Abraço. A gente conversou com o Lucas Marcelo Dias Freire, ele que é cirurgião vascular da Comissão de Aneurismas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Espero que você tenha gostado dessa aula com o Lucas sobre uma doença silenciosa, trombose venosa profunda. Para você, até o próximo Saúde Agora. Para amanhã, sexta-feira, o sol aparece com intensidade pela manhã, mas à tarde a nebulosidade aumenta e tem possibilidade de chuva que pode ser localmente forte, com raios e vento superior a 60 km por hora. Então fique atento a partir aí do meio da tarde, porque o tempo pode fechar. Em alguns bairros pode vir então este temporal. Vamos às temperaturas, porque faz calor nesta sexta-feira, elas já estão aqui na minha tela, 17 de outubro, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 35 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.